De fato, a gente vê, às vezes, só a conquista. E eu falo que a conquista, ela não é permanente, né? A gente não chega a um lugar e permanece nele. É um trabalho constante, então... Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 236 Podcast. Antes de me apresentar, eu gostaria de apresentar o nosso convidado de honra, aquele que nos inspirou a estarmos aqui. Eu estou falando sobre Jesus. Esse é um podcast cristão, porém todos são muito bem-vindos. Eu sou a Débora e estou aqui com meu marido, Alan. Oi, pessoal. Lembrando que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E é por isso que a gente está aqui novamente para contar mais uma história para que a gente possa aprender, refletir e o principal, né? Tirar esperança das nossas conversas. Não é isso? É verdade. E hoje a nossa convidada é muito querida, muito especial. E eu vou dar um adendo aqui, que eu acho o nome dela lindo e chiquérrimo. Louise Closs. Gente, que nome lindo! Ai, obrigada, gente, pelo convite. Meu nome é francês, mas francês só tem o nome. E obrigada. Muito feliz de estar aqui com vocês. É um prazer te receber. Muito legal, Luísa. Aqui, geralmente, a gente não gosta de começar pelo começo. Eu gosto de começar pelo que é mais quente. E eu queria dizer o seguinte. Agora há pouco, tá aqui, pra quem viu aí, tava na Record, a série Até Onde Ela Vai. Você fez uma personagem chamada Bárbara. Eu queria saber o que aconteceu com a Luísa antes da Bárbara e depois da Bárbara. E aí, mudou? Com certeza, gente. Nossa, foi um divisor de águas na minha vida, né? Profissional, pessoal. Mas a Bárbara, ela veio como um teste pra mim. Tanto de esperança, como você estava falando agora. Confiança em mim, confiança no meu trabalho, confiança no outro, nas pessoas, porque a gente criou uma grande família nesse trabalho. E a história dela inspira, né, muitas outras. Então, assim, eu sempre falo que quando eu vi o roteiro, eu falei, gente, será? É isso mesmo, sabe? Então, eu me senti muito honrada por ter vivido essa história e com uma grande responsabilidade de dar vida a uma mulher que foi tão massacrada, sofrida. E através da fé, ela me ensinou também muito, assim. Então, eu acho que para quem assistiu, para quem assiste, a gente poder saber que tem uma esperança, uma luz no fim do túnel, que a gente pode pedir ajuda, que a gente tem para onde ir. Além da fé em Deus, em mim, nos outros, eu reforcei muito a minha fé em tudo, assim. Então, foi muito importante. Foi incrível. Minha vida mudou completamente. Que legal. Eu fico assim porque a gente, pra quem viu um pouco da série, né, eu me lembro que quando eu fui ler lá os roteiros, né, e tal, e aí eu ficava assim, falava, caramba, ela vai se meter nisso de novo, pelo amor de Deus. Aí você vai pro próximo e fala, não acredito, de novo. Aí ela em si, de novo. E assim, doía lendo, sabe? Me incomodou assim, lendo. Eu falava, caramba, não é possível. Será que agora ela não aprendeu? E de novo, sabe? Então, eu queria te perguntar nesse lugar, né? Muita gente, né? Enfim, de alguma forma se identifica com aquela história. Ela é uma história muito forte, né? Ela é muito real, ela é presente. Mas o que me chamou a atenção quando eu li foi sempre que assim, ela sempre foi tomando decisões, mesmo assim dava errado e ela voltava a tomar aquelas mesmas decisões, né? Eu queria pegar nesse lugar. Você acha que isso é uma... Como que foi pra você viver isso, né? Porque pra mim a experiência que eu tirei daquilo foi aquilo. Eu falei, cara, olha só, se você cometeu aquele erro, você não precisa voltar nele de novo. Exato. Mas ela foi uma pessoa que fez muito isso, a gente viu muito isso, né? E aí, como tirar uma lição disso, né? De alguma forma, de maneira assim, prática pra nossa vida. Você acha que aquilo ali foi um dos senões que ela, enfim, acabou acontecendo o que aconteceu, chegou ao ponto que chegou, né? Ela chegou lá no fundo do poço, né? Eu acho que ela se cegou, né? Eu acho que às vezes quando a gente tá muito fixo numa ideia, numa coisa, ou na descrença, ou no sofrimento, a gente não consegue muitas vezes abrir um pouco o olhar, ter essa coisa da escuta, de pedir ajuda e de entender, não, calma aí, não é porque eu errei uma vez
ou 2, ou 3, que eu preciso seguir nesse caminho, né? E isso, acho que ela desistiu, sabe? Durante muito tempo, ela desistiu dela mesma, ela desistiu da fé, ela desistiu do amor, ela desistiu... Porque ela fala em muitos momentos da história, né? Não tenho mais o que fazer. Não tem mais jeito. Deus não olha pra mim. Ele não olha pra mim há muito tempo, sabe? Se ele existe mesmo. Então, assim, ela duvida da existência de Deus. Ela duvida da capacidade dela de um renascimento, de melhoria, da família, né? Do amor que os filhos têm por ela. E tudo isso faz com que ela siga errando. E fale, não, eu vou por aqui. Porque ela tá sendo conduzida também por isso, sabe? Com essa teimosia, esse orgulho e eu não posso abrir mão, eu sair da minha casa, o que eu vou falar pros meus pais, como é que as pessoas vão me ver. Existem muitas coisas, né, que envolvem isso, assim. A vaidade é uma delas, o orgulho é outro. Então, existe ela abriu mão dos valores que foram construídos e que a gente, né, busca ter. Então, acho que foi é isso, assim, um caminho cego de uma teimosia, que ela se mete num labirinto, ela não consegue sair, sabe? Tem uma frase que, se eu não me engano, acho que é de Albert Einstein, que eu gosto bastante, que diz assim: é loucura você fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. E eu acho que exemplifica bastante isso, né? Que não é... Já viu que um caminho deu errado, não precisa ficar ali insistindo, porque o resultado vai ser o mesmo. Exato. E é uma bola de neve, né? Vai ficando pior, vai aumentando, né? E eu acho assim, até em alguns momentos ela acreditou, sabe? Ela ali da parte dos relacionamentos, foi uma coisa genuína. Apesar de falarem não, ou ela sentir, falou, não, mas e se... Sabe? Não se você ouviu, mas ela falou, não, e se for? Mas aí, realmente, né? E ali, né, nessa história, né? É um acúmulo, né? Um acúmulo de decisões, né? Desde a infância, né? Ela passa ali uma dificuldade, né? Isso realmente acaba refletindo depois, né? Em quem ela se torna, em quem ela realmente, depois, quando amadurece, ela já passou por muita coisa, muito jovem, né? Então, acho que pra gente hoje, né? Nós temos uma filha, né? A gente tem esse cuidado, né? Da importância dessa criação, dessa base familiar, né? Acredito que você tenha tido, pelo teu sotaque, a gente percebe aí que você não é aqui do Rio, né? Obviamente. Então, eu acho que passa muito por isso, por essa base, por essa construção inicial mesmo, né? De uma juventude, de uma infância, de uma adolescência, né? E a gente viu isso na série, né? Começou ruim desde da infância, né? Gente, a gente não... Eu não sei se antigamente a gente tinha tanta consciência como a gente tem hoje, que graças a Deus a gente tem acesso, né? À informação, à literatura, à fé, a poder entender que o lar, de onde a gente vem, de onde, né, a gente tem as nossas primeiras impressões, os nossos primeiros sentimentos pelo pai, pela mãe, essa questão do amor, do afeto, do respeito, tudo isso reflete no ser humano que a gente vai se tornar, né? A gente é criado também pelo meio por onde a gente tá. Então, ter uma base, que foi o que faltou pra Bárbara nesse sentido, e eu não culpo ela, né? E também os pais reproduziram de alguma forma o que eles viram. Então, é complexo a gente dizer não, porque... E você, né, crucificar alguém nesse sentido. Mas, de fato, eu acho que vocês falando sobre isso, eu ainda não tenho filhos, mas quero. É uma responsabilidade muito grande, gente. Eu acho a tarefa de ser pai e mãe a tarefa mais difícil dessa vida, assim. De você educar um outro ser humano, mas é muito incrível você querer se melhorar também, né? Aprender pra poder ser melhor pro outro. Então, eu acho que é uma missão linda, linda, linda. Infelizmente, com a Bárbara, a gente viu que teve alguns percalços. Foi uma história bem pesada. E pra você, assim, eu fico imaginando, né? Você fazer aquelas cenas que você fez, assim, depois você vai pra casa. Cara, como desliga, né? Não é... Deve ser difícil, né? Difícil. Muito difícil, assim. Eu sempre fiz trabalhos
mais dramáticos, uma coisa mais... Eu falo, gente, tem uma coisa leve, uma comédia romântica. Só que assim, de fato, Bárbara foi... exigiu muita entrega, muita preparação emocional, física, espiritual, pra eu viver essa história. Eu acho que eu já tava sendo preparada pela vida, né? A gente tá falando aqui, eu faço várias coisas, a gente, né, não tem tempo ruim, vamos pra guerra, vamos pra luta, vamos pra chuva, vamos... E esse projeto foi um pouco disso, assim, de estar ali pro que der e vier. Eu era um veículo dessa mensagem, né? Então, eu me senti muito responsável por isso, mas me preparei. Quando eu soube, foi muito rápido. Eu tava ainda gravando Reis. Então, quando eu recebi a notícia, foi uma coisa... Não, eu já tava num caminho, mas eu falei, agora a minha vida é isso. Então, assim, eu fiquei 6 meses dedicada 200% a esse projeto, né? Tanto a parte física que eu falo sempre, que eu emagreci 6 quilos. Eu, né, tava me preparando também, porque um artista, ele é um atleta das emoções. Então, essa coisa de estar treinando, de estar cuidando da saúde física para essa resistência dessas gravações. Eu mudei meu sotaque, né? Eu tô agora com um misto, vocês estão vendo aí. Tem um pouco do sul, um pouco daqui, mas o meu sotaque era completamente gaúcho. E aí, o Felipe, não, Luizinho, ela é carioca. Em um mês eu fui lá, era fundo de tela do meu telefone, RX, sabe? XS, tipo. E aí, eu tive muita ajuda, assim, espiritual, da fé e das pessoas. Então, não foi fácil. Obviamente, eu chegava com uma carga pesada em casa. Mas a música me ajudou muito. Eu conheci muitas músicas incríveis, assim, que falam de fé. E aí, eu escutava todo dia de manhã. Legal. Pedia proteção. E, ao mesmo tempo, eu sabia que era por um propósito maior o que eu tava fazendo, sabe? Então, isso me conduziu, assim. Não, com certeza. Teve uma cena, assim, que foi mais difícil. Eu imagino, né, qual seja. Mas, assim, que foi algo, assim... Como foi, né? Preparar, por exemplo, a cena eu acho que mais fica claro na minha memória é a do início, né? Aquela primeira. Que foi muito, assim, chocante de assistir. E como que foi pra você gravar? Foi muito difícil? Teve uma cena que foi mais, assim, desafiadora fisicamente mesmo, emocionalmente? Ou foi tudo? Acho que foi tudo, né? Não, tinha muita coisa, né? Não sei se dá pra tirar alguma. Muita coisa. Eu falo assim, eu assistindo agora de novo, que foi pra televisão, eu falei, gente, ela de fato, ela só sofre. Ela só sofre, né? Não, tanto que eu falo que eu gosto muito, que eu adoro do 7º episódio pra frente. Porque assim, apesar de ela continuar sofrendo também, ela começa a reagir. A ter, né? Que antes é muito... E aí... É realmente muito difícil, assim, você se colocar... Porque não tem como a gente separar a Bárbara da Louise completamente, né? O personagem do ator. Porque sou eu que tô sendo o instrumento pra isso. Então, essa cena, por exemplo, que você fala, que eu sei qual que é a mais... né? Uma das mais difíceis, assim. Muito, muito ensaio. Muita repetição. Muito, né? E aí você conta com o parceiro, que nesse caso específico era o Marcel, que é o mega parceiro, um amigo, assim. Eu falei pra ela que eu fiquei com ranço dele. Eu fiquei com ranço. Não, o Sidney Eu fiquei com ranço. É difícil, mas é difícil assim, tirar quer dizer que ele fez ator, bem, coitado. né? Exatamente. Mas eu já cheguei a revê-lo por causa, acho que, de Paulo. Eu falo, ai, gente, eu tenho ranço desse homem. Eu sei que não é ele, mas eu tenho ranço. Mas agora com o Pedro ele eu acho que vai melhorar essa imagem. Né? Vai melhorar essa imagem. Mas eu tive apoio de as meninas da caracterização, né, gente? A gente tava falando sobre isso, das próteses. Então, assim, eu fiquei muito tempo com a boca toda cortada, porque eu usava a prótese durante as gravações inteiras, quando ela quebra o maxilar. Mais as próteses do olho. Então, assim, entrava às vezes maquiagem. As meninas tiveram muito cuidado, tanto figurino quanto maquiagem, a caracterização. Mas o próprio Felipe, a direção, todo mundo tinha um cuidado ali comigo.
Pra tipo, não, agora gravou, espera um pouco. Mas de fato foi, assim, eu acho que a questão das próteses também é bem complexa. Aí sangue, né, que não é sangue, mas é maquiagem, doce, aí escorre, aí... A lambança. É uma lambança. Não, mas foi assim, a gente vendo, né, a gente sofre junto, a gente imagina aquela dor e tal, então é sinal de que foi muito bem retratado, assim, foi muito bem retratado, né? Eu acho que pior do que retratar é ter vivido, né, obviamente, quem viveu aquilo, a Bárbara existiu, uma história real, e você imagina o quanto que a pessoa, enfim, pode sofrer e realmente é difícil ver, e isso é uma realidade, né? Aproveitando o ensejo, né, se qualquer problema, lembrando, né, que hoje em dia, né, se você vive algum tipo de problema similar, você pode pedir ajuda. Existem, enfim, N meios de comunicação hoje, contatos que você pode, de alguma forma, se comunicar, pedir ajuda espiritual numa igreja. Pode ter certeza que alguma pode te receber agora e te ajudar, te encaminhar de alguma forma, porque o nosso país é cheio de realidades diversas, né? E, obviamente, qualquer tipo de situação de violência, agressão, esse tipo de problema, você não precisa passar por isso de novo, você pode pedir ajuda. Não é isso? E pra gente fechar um pouco essa história da Bárbara, acabou. E quando acaba? E aí? Como que é o dia seguinte, né? O dia seguinte acredito que você fica um pouco órfão, mas também não... Consegue desligar tão rápido assim? Não, o dia seguinte foram meses. É mesmo. O dia Um seguinte longo dia. não foi tão simples assim, não. Porque acaba virando o nosso dia a dia, a rotina, a família, né? A gente passa mais tempo com aquelas pessoas do que em casa. E, de fato, foram 6 meses muito intensos, 2 meses de preparação, 4 meses de filmagem. Então, e que a gente criou também muito afeto. E foi muito difícil desligar isso. Eu preciso agora entender que essa tarefa, essa missão tá cumprida. Foi entregue e seguir, sabe? Eu acho que a gente nunca segue igual, isso não existe. De não seguir transformada, de não seguir com um pouquinho do que a Bárbara me ensinou também pra minha vida. Mas demorou. Eu fiquei ali, quase... Foi uns 2 meses, assim, pra desligar. Mas pra voltar mesmo pra vida de... Ok, vamos uns 4, tá? É mesmo? Olha... a força do trabalho, assim. Foi. As pessoas não têm noção, né? Quando você fala de preparação, eu lembro lá de vocês lá meses antes e todo dia você imergir nisso, né? De fato, você viver essa outra vida, né? Porque quando a gente, né, você tava falando dessas mulheres que podem se identificar e querendo ou não, quando eu falo do instrumento, eu tava sofrendo aquilo ali, mas ao mesmo tempo eu tava trazendo na minha memória, né, coisas de mulheres que viveram isso. Então é uma carga energética muito pesada também. E para você ir se libertando disso, para você ir se limpando, é um trabalho. Não é uma tarefa simples. Desligou um botãozinho, liga, desliga, sabe? Existe a gente ali. Então eu precisei entender essa nova Louise, sabe? É verdade. E você recebeu muitos feedbacks, assim, de pessoas? Teve algum que você lembra e fala assim, caramba, olha o impacto disso na vida dessa pessoa? Teve algum que você lembra que foi mais assim, nossa, valeu a pena? Muitos, de verdade. Desde a Univervi, quando lançou no streaming, já tinha muitas mensagens. Mas agora que foi pra televisão, gente, assim, coisa de, não sei, 1.500, 2.000 mensagens, sabe? Muita coisa de verdade. Tanto pessoas falando da série, mas muitas mulheres me contando os relatos delas, do que aconteceu. Eu lembro na época do streaming, eu até quase acompanhei online uma menina que tinha ido pro hospital algumas vezes. Nossa! Então, assim, é uma linha muito tênue também, né? Porque eu pergunto, mas tem alguém te ajudando? Eu respondo quase todo mundo que eu posso, que eu consigo. E pergunto se tem alguém ajudando, digo pra pessoa pedir ajuda, né? Porque ao mesmo tempo também é complexo pra mim como que eu vou assumir esse lugar, né? Claro. Mas ao mesmo tempo pra eles eu acabo assumindo.
entende? Poxa, essa mulher, ela tá ali, ela passou por isso e ela encontrou. Tem gente que não consegue diferenciar a Luísa da Bárbara. Sim. Né? Não, mas se ela conseguiu, eu vou lá. Então, pedem meu telefone às vezes. Caramba. Né? Se podem me ligar, se podem conversar comigo. É muito bom, no sentido de que bom que elas estão tendo acesso a isso, que é o que a gente falou. E estão buscando ajuda. Estão buscando ajuda. Ainda que em forma de um desabafo, mas começou esse processo, né? Sim. E muitos relatos bonitos também, de pessoas assim, não, eu passei por isso, eu venci. Pessoas que eu conheço e que eu não sabia que tinham passado. Caramba. Uau. Falaram, Luísa, eu já passei por isso, você não sabe, pouca gente sabe, mas eu venci, passou, eu encontrei a luz, sabe? Que bom, nossa. Que legal. Aproveitando esse gancho, né, eu queria pegar aqui um versículo que eu tinha separado, que eu acho que se encaixa bem a isso, que diz aqui em Romanos 12, assim, né? O amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês mesmos. Nunca falte zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem em oração. Abençoe aquele que os abençoa, abençoe aqueles que o perseguem, e abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram com você e chorem com os que chorem. Enfim, em resumo disso que está aqui, né? Eu gosto dessa frase de se alegrar na esperança, ser paciente na tribulação e perseverar em oração. Eu acredito que, espiritualmente falando, nós somos muito daquilo que nós somos aqui dentro, né? Mais do que o que a gente é aqui fora. Obviamente, um ambiente ruim pode te contaminar para que você seja uma pessoa ruim, né? Então, muito das situações que a gente passa diz muito sobre quem nós somos, o que a gente é. Então, aqui dentro tem jeito e a mudança começa aqui dentro. Ela é possível acontecer. Então, o que eu tiro da Bárbara, né, dessa história, é que é possível mudar mesmo estando na pior situação possível e isso começa dentro de você. Então, eu vou tirar esse trecho aqui que alegrem-se na esperança, sejam pacientes e perseverem em oração. Então, você não sabe, você tem uma fé, você tem uma esperança dentro de você, é possível mudar para todo mundo, mesmo estando na pior situação possível. Eu acho que a Bárbara é um grande exemplo disso, que a gente pode recomeçar, a gente pode começar de novo, tenha uma esperança, é possível você recomeçar, encontrar alguém, enfim, e ter a sua vida de fato transformada. A Bárbara terminou assim, e você que está vendo a gente, você também pode, tem esperança, há jeito para todo mundo. Isso me fez lembrar de um trecho de Jeremias 29:11 que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então, às vezes a pessoa pode estar vivendo um momento em que ela está completamente sem esperança, mas Deus fala aqui, né? Eu sei os planos que tem, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus é bom e Ele tem bons planos para a nossa vida, né? Então a gente precisa ter essa esperança no nosso coração. E às vezes a esperança não vai estar nas nossas circunstâncias, não vai estar nem em nós mesmos, porque às vezes a pessoa já cometeu tantos erros na vida que ela fala, eu não tenho mais esperança nem nas minhas decisões, eu não acho nem que eu sou capaz de tomar decisões boas para o meu futuro. Mas a nossa esperança, se ela estiver localizada em quem é bom, em quem conhece o nosso futuro, em quem tem o desejo de nos dar um futuro bom, a nossa esperança vai ser, como que eu posso dizer, quase que palpável. Vai ser uma esperança que gera força pra gente, pra continuar, pra seguir, pra viver de fato um novo momento na nossa vida, trilhar um novo caminho. E a minha dica, acho que isso não é nenhuma dica, mas é de fato buscar conhecer a Deus. Em Jesus nós temos libertação, nós temos paz, nós encontramos tudo aquilo que a gente precisa e principalmente essa esperança e um futuro bom. Em Cristo a gente consegue encontrar tudo isso. Então, se você ainda não conhece, esse é o convite da sua vida. Busque conhecer Jesus, porque nele você vai encontrar a esperança e um futuro bom que você deseja. Eu vou concluir com o último versículo aqui, que diz assim: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então, é clichê, é simples, mas na prática é difícil de fazer. É bem difícil. Mas é o lugar que a gente tem que estar, né? Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Essa história, pra mim, eu sempre falo isso, que é
um exemplo daquela frase de que somos o que fazemos e o que fizeram de nós. Então, quando a gente fala dessa luz, né, e dessa força interior, de começar de dentro, é porque fizeram com a gente, mas o que a gente faz com isso? Como que eu vejo isso? Como que eu encaro isso? Que é o que a gente tá falando, que não é uma tarefa fácil, não é simples, né? Existem diversas formas de se fazer mal ao outro, mas como a gente encara isso e pega... Não, eu vou usar isso como inspiração, vou usar isso como uma lição, vou usar isso como uma volta por cima, eu vou olhar de uma outra forma, eu vou ter bondade, eu vou ter empatia, eu vou ter amor. E isso vai me transformar, independente do outro. Eu acho que é o mais importante, assim. A gente entender o que a gente faz com o que a gente recebe. E a partir daí tem essa mudança, né? É possível florescer. E acredito, né, Luiz? Hoje a gente tá vendo a Luíse, que a gente viu lá no Até Onde Ela Vai, mas ela veio de algum lugar, né? De onde ela veio, né? Seria a pergunta, né? E aí, então, queria saber de você, né? Porque hoje é fácil ver você na televisão lá, tá lá, mas de onde que você veio? Como é que você parou ali? Eu só percebo que você veio do Sul. Dali, o que mais? Eu acho que é preciso que você fale pra gente, né? Então, gente... Como você foi parar lá, né? Eu, desde criança, sou natural do Rio Grande do Sul, né? Meu pai era caixeiro viajante, representante comercial de medicamento, minha mãe dona de casa. E eu, desde criança, falei que eu queria ser atriz. Então, não tem um momento, assim, que eu lembre, né? Foi com 1, 2... Mas eu falava isso muito. Fazia apresentação em casa, dançava, fazia... Então, assim, eu sempre falei, eu quero estar ali. Eu olhava a televisão e falava, eu quero estar ali. E, óbvio, fui crescendo na adolescência, fiz teatro na escola, mas sempre tinha vergonha, eu tinha medo, assim. Eu pensava, o que as pessoas vão achar? Será que eu tô acertando? Será que eu tô errando? Então, que isso também é uma coisa, né? Da vaidade, do julgamento, do medo do julgamento. E sempre tive muitas questões também do que cursar na faculdade, porque queria dar uma vida melhor para os meus pais. Então, pensava, não, vou fazer direito, vou fazer psicologia, como é que eu vou fazer artes cênicas, né? Como? Só que ao mesmo tempo que lá no Sul existia uma prova que você fazia uma por ano, chamava PACE. Você fazia uma prova por ano do primeiro ano do ensino médio, segundo, terceiro, e aí você somava uma pontuação. Essa pontuação não foi suficiente para eu passar em direito, mas foi suficiente para eu passar em artes cênicas. E aí eu comecei a cursar artes cênicas na Federal de Santa Maria. Parei um pouco para voltar a estudar para direito. Falei, não, tá, isso aqui é incrível, eu entendi que é isso que eu quero, mas peraí, vamos lá. Aí, na hora do vestibular de direito, eu falei, gente, por quê? E meus pais também, minha família dizendo, Louise, a gente vai dar um jeito, vai dar certo, calma, sabe? Vai ser feliz, vai. Então aí eu voltei. E aí nisso segui, inclusive eu ganhei uma bolsa, morei 1 ano fora, no México, estudando teatro. Então, foi muito incrível, assim, ao mesmo tempo que eu sempre falei, eu vou pro Rio. Eu quero morar lá, quero viver lá. Era um lugar em que eu me identificava, eu tinha vindo algumas vezes, porque a minha tia morava no Rio de Janeiro. E eu falava, não, eu vou pra lá. E foi isso, quando acabou a faculdade, meus pais já tinham isso, eles já sabiam, todo mundo já sabia, eu tava formada. E eu falei, gente, agora é a hora. Até foi bem curioso, porque eu acabei um relacionamento lá. Isso também foi nessas coisas que acontecem na vida, às vezes, que a gente fala que ruim, mas que incrível. E aí foi a hora certa de eu vir. Claro que aqui eu tenho, né, uma trajetória muito intensa também, assim. Fui recepcionista, trabalhei com evento durante muito tempo. Voltei a fazer coisas aqui que eu não fazia mais no Sul, que lá eu já era produtora. E aí veio, né, trabalhar 3 turnos, mas sempre assim, não, sabendo o que eu quero tá lá, eu quero fazer isso. E aí veio a partir de uma participação, de outra, e aí essas participações foram crescendo, todas sem nome, como eu falei aqui, né, que isso é uma coisa também que é a professora, é a repórter, é a garçonete, e aí vem o convite para Reis, que foi a 4ª tentativa também. Eu já tinha tentado umas 3 vezes. Na 4ª eu falei, gente,
e agora, né? É isso, tô aqui, tô confiando, tô acreditando, mas não sei isso, tô aqui. E aconteceu, então foi assim, um sinal, eu fiquei muito feliz. Teve o meu primeiro personagem com um nome. Ó, que legal. Damares, que não legal. era Damares, virou Damares, que era o convite pra outra personagem. E Damares veio como um presente, assim, na minha vida. Uma mudança de chave, de tudo. Foi incrível. Eu acho muito legal, porque assim, né? Você resumiu aí em 3 minutos ou 2, né? A gente tá falando de anos aí da tua vida, do teu trabalho, da tua correria, né? Mas a gente vê, né? Rapidamente no que você tá falando, né? Você é uma pessoa muito determinada, uma pessoa muito perseverante, né? É muito fácil dar desculpa, né? A gente poderia dar desculpas para qualquer tipo de cenário ou situação. Agora você continuar, insistir, tentar... É difícil, dói, machuca, o caminho não é fácil. Você tá num ambiente onde você tem hoje 1000 atores disponíveis para pegar 5 papéis, sabe? Assim, é um lugar difícil mesmo, né? Não é um lugar fácil. E ainda mais falando dessas grandes produções, né? O Brasil tem um número limitado de grandes produções que são feitas anualmente, né? Então, são poucas oportunidades para muita gente. Mas a gente vê que essa tua maneira de se movimentar, né? Tanto é quando eu conversei com a Débora Xibir, eu falei, cara, ela é atriz, produtora, diretora. O que você tiver lá, chama ela que ela vai fazer, cara. Ela é uma pessoa... E eu me lembro que eu conheci você, a gente conversou mais próximo num teste, inclusive, de um personagem, né? Que a gente fez aqui no Rio, aqui. E eu me lembro de você contando um pouco disso, né? E isso, eu nunca esqueci disso, ficou na minha cabeça. Eu falei, cara, isso é muito legal. Porque as pessoas não têm noção do que as pessoas fazem, só conseguem ver o depois, onde elas chegaram, né? Exato. É muito mais fácil depois lá apontar o dedo e tal. E eu me lembro que você tinha contado um pouquinho disso e tal. Eu falei, cara, que legal, né? Você até me falou na época assim, falou, cara, eu cheguei a fazer teste de Covid, não sei o que e tal. Eu falei, caramba, o que mais você faz, né? Você é multiuso. Eu queria que você falasse sobre isso, né? O que aconteceu, né, que você foi fazer isso? É muito interessante você ter guardado isso também, né? Porque é difícil, eu acho que às vezes a gente lembrar da trajetória de outra pessoa. Às vezes a gente até esquece, né? Meu Deus, o que eu já fiz, onde que eu, né? O que eu já passei, às vezes a gente entra num automático e esquece de valorizar as nossas conquistas também, né? Do que a gente é capaz, assim. Então, o Alan traz essa história porque é isso. Eu estive sempre nos bastidores, querendo estar à frente. Quando podia, estava à frente, mesmo sem nome, mesmo. Mas essa coisa do teste de Covid, foi um trabalho na pandemia, todo mundo sem trabalho, muito complexo. Eu não podia me dar o luxo de não trabalhar. Então, isso foi uma oportunidade que eu tive. E eu comecei a produzir a logística de testes de Covid para televisão, para cinema, para teatro. E fui fazer teste de Covid um dia dos testes de TAGem. Fui lá com a enfermeira, fui, né, com a equipe coordenar aquilo ali. E aí eu falei, gente, eu sou atriz, posso estar com vocês, posso, né? Eu vou estar viajando, vocês não vão nem pagar a minha passagem. Foi tipo assim, sabe? Me dá uma oportunidade, eu quero muito, tô aqui. E de fato isso aconteceu e também faz parte da minha trajetória na casa. Muita gente de lá, né, sabe? Já me viu nos bastidores, no corre de produção, assim, direção. Então... De fato, a gente vê, às vezes, só a conquista. E eu falo que a conquista, ela não é permanente, né? A gente não chega a um lugar e permanece nele. É um trabalho constante. Então, assim, eu parei de gravar a série. No momento que eu parei de gravar a série, eu voltei pra todo mundo. Gente, tô aqui. Tô no mercado. Vamos trabalhar, vamos produzir, vamos... Porque, ainda mais hoje, a gente tem essa coisa da por obra. Então, assim, eu acho que isso é uma lição de vida pra mim e pra todo mundo, que as coisas não são fixas, né? E que a gente, às vezes, se acomodar de tipo, não, tá tudo bem. Meu Deus, eu fiz uma protagonista, né? Eu cheguei no topo da cadeia que a gente imagina na minha profissão. Realizei o meu sonho. A Louise... lá, né, de 4, 5 anos, queria muito viver isso. Eu vivi esse ápice em todos os sentidos. De realização, de tudo.
de entrega, de não me arrepender de nada, assim, porque eu me entreguei 300% para esse projeto, mas eu faço isso em todas as coisas que eu me proponho a fazer. Mas, um mês depois, eu tava aqui, gente, carregando o equipamento e voltei pra essa, né? Então, assim, nada é fixo. Eu acho importante a gente ter... É um exercício de humildade também, muito grande, né? Eu falo muito disso, que às vezes eu falo... Tem alguma coisa errada comigo, eu não sei o que é, mas eu fico, tá, tudo bem, a minha atriz tá ali dizendo, e aí? Né? Claro. A gente quer estar nesse lugar também, mas se não tiver, quando não estiver, tá tudo bem. Né? Eu acho que isso é importante, assim, essa coisa de ter pé no chão, é uma coisa que eu trabalho muito, é um exercício. A humildade também é um exercício, não é fácil. Não, tá tudo bem, vamos lá. Mas um pouquinho Legal. disso. Mas eu acho isso muito legal, Luiz, e que eu acho que é você também criar suas oportunidades. É você se disponibilizar, você ser uma pessoa que tá ali em movimento, né? O Alan, ele fala uma coisa muito legal sobre tocar harpa, né? Que as coisas só acontecem quando você já está ali em movimento. Uma pessoa parada, a chance de acontecer algo é tipo zero, cara. Exato. Você tá parado. Exato. E às vezes a gente observa algumas pessoas, assim, que a gente teve o convívio, não falando de ninguém especificamente, pelo amor de Deus. Mas assim, às vezes a gente observa que às vezes oportunidades passam só por você estar parado. Enquanto que quem tá em movimento, a chance das coisas acontecerem, de coisas incríveis acontecerem, elas são muito maiores. E eu acho que quando a gente chega nesse lugar que você falou de humildade, de entender que o nosso propósito, que a nossa vontade de estar ali, de servir as pessoas de alguma forma com as nossas habilidades, com o nosso trabalho, é maior que o nosso ego. Exato. Cara, isso nos leva muito mais longe. Quando a nossa vontade de estar ali, de servir pessoas, de ser útil, de mostrar o nosso trabalho, é maior que o nosso ego. Cara, você vai muito mais longe. Exato. Muito mais longe. Eu acho que quando a gente é muito travado pelo nosso ego, a gente vai se limitando. Vou dar um exemplo, você falando disso, eu lembrei de um rapaz agora, por acaso fazendo uma gravação lá no Rio Grande do Sul, da série Paulo, e tem um rapaz que ele é ator, né? E ele me mandou uma mensagem tem uns, 6 meses talvez. E aí, eu leio lá, geralmente leio todas as mensagens que recebo, tô recebendo até demais. Não sou nenhum conhecido famoso, não sou nada disso, então não preciso receber tanto. E aí eu li, né, por acaso, aí ele falou assim, e sabe-se lá Deus por quê? Ou seja, ele tomou uma iniciativa, me mandou uma mensagem, me mandou lá um trabalho dele, me mandou alguma coisa assim, beleza. E aí, por acaso, eu falei, cara, toma aqui meu celular, me manda aí no celular. Beleza, ele me mandou. Eu jamais imaginei que a gente ia gravar 6 meses depois, Paulo, lá no Rio Grande do Sul. E aí, na hora que eu fui gravar isso, falou assim, precisamos de um cara pra fazer alguma coisa lá. Eu falei, cara, tem um cara que mandou mensagem, e ele me mandou um material, fala com esse cara. Em resumo, ele tá fazendo um trabalho lá agora, porque ele correu atrás. E assim, por acaso, eu tive a oportunidade de ser o cara que tava no lugar certo pra falar naquele momento, porque pediram, lembra de alguém lá? Eu falei, cara, tem um cara que me falou aqui, fala com esse cara. E deu super certo. Pra ele foi ótimo, o pessoal adorou o cara, enfim. Então você vê que realmente a oportunidade a gente cria, né? Cria. Eu jamais imaginei, e ele também não, provavelmente não, mas assim, 6 meses depois nós temos uma equipe no Sul e ele pôde participar daquilo de alguma forma. Ele tentou, né? Acreditou no sentido de, poxa, eu tô aqui com o coração aberto, é meu trabalho, tô sendo, né? Não tô fazendo mal pra ninguém, não tô... Isso. Tô dizendo, gente, tô aqui disponível. Se disponibilizar. Com muita vontade. Então, muito legal. E aí entra um lugar que a gente não tem controle, que aí a gente chama que é o lugar da fé de Deus, que assim, eu poderia não lembrar, sabe? Eu lembrar dele, que eu não tenho nenhum contato, aí foge do que é humano. Aí é onde entra a fé, é o que a gente acredita. Exato. Porque são lembranças que assim, não faz sentido. Eu tenho que lembrar da minha filha lá, eu tenho que lembrar da minha mulher, eu tenho que lembrar dos meus pais, da minha família. Eu lembrei de um cara que por acaso me mandou na hora que precisava ser lembrado. Então é assim que a gente acredita que Deus trabalha, que faz a engrenagem das coisas acontecerem, sabe? Total. Então, às vezes você não entendeu, mas 6 meses depois ficou claro pra mim. Agora eu entendi. Era pra isso. Nada é por acaso, né? As coisas, elas estão ali sempre... Nada. E isso vale muito pra vocês, né, que trabalham com atuação, né? Primeiro eu queria pegar aqui um versículo, eu acho que tem um gancho legal disso, que é assim, temos diferentes, Romanos 12 isso, tá? Versículo 6 diz assim, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar,
use de acordo com a sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, que assim se faça. Se é contribuir, que contribua. Se é exercer liderança, que exerça com dedicação. E se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Então cada um tem um dom, cada um tem um caminho, cada um tem um perfil. E isso é de Deus, isso é uma dádiva, né? Imagina se fôssemos todos iguais, seria um horror. Então, cada um tem um dom, né? Vocês têm um dom, que é esse dom do trabalho de vocês, de contar a história e tal. E esse dom é muito legal porque se a gente pegar a nossa infância, nós vivemos impactados. Eu, por exemplo, assisti o Sessão da Tarde toda tarde. Então você imagina o tanto de trabalho que foi feito e que chegou até mim, que provavelmente aquelas pessoas nem me conhecem, não sabem quem eu sou. Alguns já passaram pela terra e já se foram. E isso vai ecoando, né? O trabalho, ele ecoa, né? A gente não tem dimensão de onde vai chegar. Exato. Então, alguém pode ver amanhã o seu trabalho 6 meses depois e falar, quem é essa menina aqui? E as coisas acontecem assim, né? É assim que as coisas acontecem. Então, acho que vocês têm uma oportunidade única, principalmente quando vocês contam essas histórias. E eu vou puxar a sardinha pro meu lado, as histórias bíblicas e as histórias de reflexão, superação, recomeço. Como são histórias que impactam, as pessoas geralmente elas têm um peso diferente nesse lugar. Então, eu acredito muito que vocês têm um trabalho muito importante. Sabe? E quando vocês, de fato, se entregam nesse lugar como você se entregou, eu acredito que não só aqui embaixo a gente está vendo, mas tem alguém do alto vendo que essa missão de vocês precisa continuar. Então ele acaba botando a mão, mais cedo ou mais tarde. A Louise Kloss, um nome tão Gente, chique, esse nome é lindo. Né? Provavelmente fará coisas maiores a partir disso, sabe? Não, eu acredito muito, muito mesmo, assim. É o que eu falo, eu sou muito grata, né? Desde Reis, que a Damares já foi um presente pra mim, difícil, um desafio e uma personagem que me ensinou muito, muito bonita. Mas a Bárbara também, assim, eu acredito muito nisso. A gente vem como esse veículo e quando a gente faz nesse sentido que você tá falando, de ter uma mensagem né, pode salvar vidas, transformar pessoas, principalmente como é a função da série, essa função social, essa função humana, é muito importante, assim. Eu me sinto muito responsável, como eu falei, mas muito honrada, muito lisonjeada de ter vivido isso, sabe? E pra onde a Louise vai? O que a Louise como que a Louise se imagina? E aí? Você tá daqui a 5 anos, talvez? O que você imagina pra você? Gente, vocês sabem já da produtora, né? Eu faço as coisas em paralelo, assim. É uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer projetos nesse lugar. Hoje a gente atende outros lugares, publicidade, mas de fazer coisas próprias, projetos próprios que a gente acredita, que façam bem para outras pessoas, que ajudem outras pessoas. Quero continuar trabalhando como atriz, muito. Isso eu não tenho dúvida, né? Na verdade, eu acho que é o meu caminho aqui, minha missão na vida. E poder fazer histórias maiores, melhores. Não existe uma melhor do que a outra, mas uma coisa que engrandeça mais pessoas, que chegue ao maior número de pessoas, que a gente possa continuar levando isso, porque eu acho que é importantíssimo. A gente não tá aqui por acaso, não é uma missão sem propósito, né? Eu acho que é muito importante. Então, eu pretendo muito continuar fazendo parte disso. Legal. E com pessoas que eu acredito, que acreditam em mim, e que pensem junto, e que a gente cresça, assim. Legal. Você já chegou a voltar lá? Você voltou lá à sua cidade natal depois de todos esses trabalhos, esse tempo? O pessoal já te viu lá? Você já virou Ai, gente, legal. a famosa de Santa Maria, isso? Assim? Eu já sou um pouquinho, né? Porque tem... Mas tem muitos atores que saíram de lá, tá? Santa Maria. Como tem a Universidade Federal de lá, mas tem, assim... Alguns atores que... A Manuela do Monte, Manu. Ah, legal. Ótimo. Que é minha irmã, assim. Ótimo. Ela saiu de lá, né? Eu vi ela, eu era criança, ela já tinha saído, já tava fazendo novela. E hoje em dia a gente se aproximou por causa de Tagem, a gente fez Tagem juntas. Carmo Della Vecchia, tem muitos atores que saíram de Santa Maria. Mas a minha geração, assim, depois de um bom tempo, eu sou uma das únicas que tá agora já colhendo alguns frutos. Tem muita gente plantando, tem muita gente aqui.
Mas eles adoram, reconhecem, sempre ligam, perguntam, né? Meus pais hoje também moram em Santa Catarina, trabalham lá, então o pessoal de lá também liga, pergunta. Os meus amigos do México assistiram. Que legal. Amigos meus em Portugal, meu irmão tá em Portugal. Eles assistiram de lá, passou na televisão. Então, assim, muito legal, porque foi uma coisa que chegou em vários lugares, assim, que foi bem... Ainda bem que os pais incentivaram a não fazer, então, direito, né? Exatamente, deram essa barrada aí. Não, Eles falam disso ou não? Ou falam? Eles falam, sim, mas tipo, eu liguei. No dia que estreou a série, que eu fui de manhã no Hoje em Dia e de tarde no Balanço Geral, de meio-dia eu liguei pra eles e falei, gente, porque é uma coisa que também às vezes a gente não faz, né? De lembrar, assim, quem teve comigo, sabe? E aí eu liguei pra eles de meio-dia e falei, eu quero agradecer porque eu tô aqui por causa de vocês. Que legal. E aí meu pai já começou a chorar. Aí minha mãe já meio que mudou de assunto. Mas eu tava entre uma entrevista e outra e eu falei, gente, mas isso aqui tá acontecendo. Tem pessoas comigo nisso, né? Não só eles, todo mundo que passou pela minha trajetória, assim. Vocês, inclusive, essa, né? Isso eu acho que é uma vitória conjunta. Então eu liguei e falei muito obrigada por terem dito pra eu seguir. Isso é um princípio, né, inclusive, né? Um princípio bíblico de honrar pai e mãe é um princípio bíblico que, assim, importante, né? Eles são, enfim, a nossa base aí de vida, né? Exato. Então, é muito legal você ter feito isso. A gente acredita muito nesse princípio, inclusive, viu? Isso vai te trazer longevidade, é o que está escrito na Bíblia. E essa longevidade não é só de anos, né, de vida, vou viver mais 50 anos. Não, é viver a plenitude desses 50 anos, né? É viver com a abundância completa, viver com tudo aquilo que Deus imaginou pra você de alguma forma. Você não tá aqui por acaso, você não veio parar aqui por acaso, e por acaso você não entrou lá em Vargem Grande, num estúdio por acaso, sabe? Exatamente, exatamente. Nada disso é por acaso, é porque realmente você tem você foi escolhida de alguma forma, você tem um talento que é seu, que é único, e que você tem a oportunidade de desenvolver, ajudar outras pessoas, e através desse trabalho, pessoas têm suas vidas transformadas, mudadas, e que, se não fosse o trabalho de vocês, obviamente, talvez, sei lá, Deus encontrasse uma outra forma, mas hoje a gente viu que a comunicação é um dos principais caminhos, né, para que essa palavra que é complexa, talvez seja difícil para muitas pessoas, ela chegue de uma maneira mais palatável, né? E isso tem acontecido, isso é uma realidade. Isso, assim, não só no Brasil, como no mundo, que a gente nem sabe aonde chega. Tem diversos relatos de atores, até fala, eu fui lá, não sei aonde, um cara falou pra mim, cara, eu te conheço, você fez Apocalipse, não sei o que, eu te conheço. E a pessoa, isso no exterior, né? Você não imagina, sabe? Então você não sabe onde a sua voz tá chegando, mas ela tá chegando, ela tá ecoando e ela tá levando essa mensagem de esperança, de alívio, que é possível. Então isso é muito legal, viu? Espero que você continue nesse caminho mesmo, que seja o seu principal caminho, assim, porque eu acho que esse é o lugar que, de fato, é diferente. E tem pouca gente, viu? Parece que tem muita, mas tem pouca gente que tem essa vontade de fazer dessa forma e de se colocar nesse lugar. Então, aproveita essa oportunidade, porque eu acredito que muitas outras coisas assim maiores virão através de você por causa disso. Amém, gente. Obrigada. Isso mesmo. Também. E um link aqui com o que o Alan estava falando, eu amo esse versículo do Salmo 139, 16, que fala assim: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Então, como ele falou, nada é coincidência, nada foi uma coincidência, né? Os seus dias, eles já foram escritos, e a gente gosta de falar sobre isso, que às vezes a gente sai um pouquinho da rota, dependendo de situações, escolhas que a gente toma, às vezes a gente sai um pouquinho da rota, quase sai um pouquinho da rota ali com direito e com outras coisas, mas quando a gente se coloca nesse lugar de pensar assim, meu Deus, eu creio que o Senhor é bom e eu quero viver aquilo, a história que o Senhor já escreveu sobre a minha vida, né? Os meus dias já foram escritos. Então a gente consegue acessar esse lugar, aquilo que Ele já preparou, e como a Alan falou no início, né? A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então a gente consegue vivenciar, desfrutar dessas páginas desse livro que já foi escrito, e com essa vontade boa, perfeita e agradável de Deus. E é isso que a gente deseja, que você acesse essas páginas que foram escritas por Deus, essa história que Ele escreveu, que é boa, perfeita e agradável para sua vida.
Exatamente. Amém, gente, eu acredito muito nisso. Muito. Que já tá trilhado, tá planejado, tá pronto, né? Segue a gente acreditar isso e seguir. É totalmente isso. E veio uma coisa na cabeça, já do iniciozinho aqui, você comentou sobre a personagem com nome, né? E negócio de nome me remete muito à identidade. E é uma coisa que a gente estava falando sobre, você falou também agora sobre os seus pais e sobre o impacto deles na vida, né? Na construção de um ser humano. E tem uma coisa que eu gosto muito de fazer com a Alice e que tem a ver com identidade, que é fazer afirmações sobre quem ela é. E aí, à noite, eu sempre gosto de falar com ela assim, vira e mexe a gente fala, eu falo assim, filha, isso desde muito pequenininha, agora que ela tá falando, ela fala, ela verbaliza isso. E eu sempre falei assim, filha, você é uma bênção, você é preciosa e você é de Jesus. Aí eu começo a falar a ela, eu sou uma bênção, eu sou preciosa. Assim, fala tudo errado, preciosa. E eu sou de Jesus. Ela fala desse jeito, é muito bonitinho de ver, porque você vê... E aí ela, agora... falando mais falante, ela vira pra mim e fala assim, mamãe, agora fala você. Aí eu tenho que falar também, eu sou preciosa, eu sou de Jesus, eu sou uma bênção. Isso é tão gostoso, é um momento que a gente tem ali e que eu creio que é muito de construção de identidade. Total. É muito de, sabe, verbalizar afirmações de quem ela é, de fato, né? E de como isso vai construindo a nossa identidade. Eu lembrei muito disso quando você falou a respeito do nome, né? Ter uma personagem com nome, você tem uma identidade. Você vê que ter uma identidade te dá, sabe, vida, né? E quando a gente tem uma identidade bem definida de quem nós somos, isso gera esperança, gera esse futuro, gera essa história que já está escrita, né? A gente consegue viver porque a gente sabe quem nós somos. E a gente confia, né? Exato. Com certeza. Confia na gente, confia nele e fala, não é isso, eu sou alguém, eu tô aqui pra algo. Entende nossa importância. Exatamente. Porque nós somos importantes, né? Deus nos viu ainda embrião, ou seja, a gente é importante desde antes de existir. Exato. Ó, e, pô, Luiz, muito obrigado por você ter vindo, ter estado conosco aqui essa 1 hora. E eu acho que tá respondido, viu, gente? Até onde a Luísa vai, ela vai longe. Vai assim, longe, né? é isso. A gente acredita muito longe nisso, viu? Eu acho que esse é o caminho, viu? E esse além, é o caminho. Sempre além. É isso. Muito legal. Pessoal, pra quem fica aquele recado que eu sempre dou, gente, combo, curtir, compartilhar, comentar. Você que tá no YouTube aí, não esquece. Ajuda a gente a levar essa mensagem pra mais pessoas. É isso, Luiz, muito obrigada. Nós somos muito gratos. Obrigada. Muito boas, Obrigada. Imagina. Obrigada. Imagina. Amém. Vocês são necessários, foi o que eu falei. Assim, então, sigam. É muito lindo o que vocês fazem. Obrigada. Muito obrigado. A gente vai estar aqui na próxima semana com o próximo convidado, mas a gente fica muito feliz de poder entender um pouquinho da trajetória de vocês e poder falar para as pessoas que tem jeito, é possível, a gente vai chegar lá e a gente também tem sonhos ainda para realizar. Você tem 30, 40, 50, dá tempo, vamos nessa. Exatamente. É isso aí, não quer vamos fazer. gente. Esquece o tempo natural do mundo. Tem um outro tempo que tá aí, tá pronto para você. Não é isso? É isso, gente. A gente agradece a Deus por esse momento, por vocês que estiveram presentes aqui conosco assistindo. Luiz, muito obrigada. De nada. E não posso deixar de agradecer também pela Brooklyn, nossa casinha, nosso Sem dúvida. espaço. Mari e Lennon estão aqui, uma pessoa só. Sim, Sandy Estão Júnior. aqui para receber você que também está interessado em gravar o seu podcast, profissionalizar suas redes, você que também está interessado em profissionalizar o seu negócio, se posicionar de uma forma diferente aí no mercado. Gente, a Brooklyn é o seu lugar para criar conteúdo, para profissionalizar suas redes. Vem para cá. E é isso, pessoal. Tá feito. Até a próxima. Tchau.